gente, tudo bom? Eu tô aqui na minha casa em Campinas e eu tava olhando uns comentários dos meus vídeos esses dias, tipo, acho que foi nesse final de semana, eu pensei, nossa gente, faz 10 mil anos que eu não gravo um novo vídeo. É porque eu também tô passando por esses últimos casos, assim, foram casos que exigiram bastante pra mim de estudar, né? E época de prova agora, vou ter uma prova no final do semestre. E eu falei, eu acho que é uma boa opção também pra conversar com vocês esse assunto. Eu queria contar como que são as provas na minha faculdade, porque a minha faculdade é de Marília, né? A FAMEMA é a PBL. Só pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, mas enfim. E o esquema de provas lá é um pouco diferente das faculdades tradicionais. Não é aquele monte de prova todos os dias, toda semana. E eu queria contar pra vocês mais ou menos como que tá sendo a minha experiência, como que eu estudo. Enquanto eu tô aqui, hoje é domingo, né? É feriado de Corpus Christi, e eu vou voltar hoje à tarde pra Marília. E enquanto eu termino de fazer algumas coisas, eu queria trazer vocês comigo nesse mini vlog, enquanto eu explico algumas coisas pra vocês. Então, let's go! Vou começar arrumando meu quarto, que tá cheio de coisa jogada. Eu tenho que colocar várias coisas na mala ainda. Tá muito bagunçado, tá mais, sei lá, coisas jogadas pra lá e pra cá. Então eu vou arrumar isso. As minhas provas, elas são... A gente tem no primeiro ano, pelo menos. Eu acho que nos outros também. A gente tem 4 provas por ano. Elas chamam EAC, Exercício de Avaliação Contínua. Eu acho que é isso a sigla. E normalmente nessas provas elas são todas dissertativas, né? Tem um número variado de questões. Às vezes são, sei lá, no nosso primeiro a gente já teve foram 7, mas às vezes tem 12, às vezes tem, além de questões teóricas, também tem algumas práticas para você fazer. A gente ainda não teve nenhuma no primeiro ano, a gente só tem uma prova prática e ela é no final do ano. E nessas provas, o que acontece? São consideradas alguns casos. Então, no começo do ano, a gente teve vários casos, né, casos de tutoria. Eu acho que foram 4. E daí, depois de a gente ter todos esses casos, teve um EAC, que cobrou as matérias do que foi estudado nesses casos. E essa primeira prova também foi formativa, ou seja, ela não contou ponto para no final do ano definir se a gente vai ou não passar de ano. Ela foi só treino também. Então, basicamente é assim, a gente tem 4 provas por ano, essas provas são todas de escrever, tem questões variadas e elas cobram as matérias do caso que a gente teve. Então, as nossas provas não são divididas, por exemplo, em anatomia, fisiologia, bioquímica, é tudo misturado. Às vezes, uma questão envolve assunto de mais de uma matéria, entendeu? E daí, muita gente me perguntou quando eu falei sobre isso, tipo, tá, mas quem faz essa prova então, se ela tem matérias de vários assuntos, vamos dizer assim, bioquímica, fisiologia? E a questão é que cada questão da prova é feita por um professor de uma área diferente. Então, a gente tem um professor, sei lá, de imuno. Ele vai fazer a questão associada a imuno. Uma professora que a gente estudou, sei lá, pele em um dos casos. Então, ela, professora de histologia, vai fazer uma questão associada. E daí, outra coisa muito legal, tipo, interessante que tem nas provas é que elas não têm uma nota geral. Tipo, não tem assim, nesse EAC1 você tirou 7, você tirou 6. Não. A gente é avaliado por cada questão. E tá, beleza, como assim cada questão? Você tem uma nota de 1 a 10 em cada questão? Não. A gente trabalha com conceito de satisfatório e insatisfatório. Então, em cada questão, dependendo da forma como você escreveu e como o professor vai corrigir, você vai ganhar S de satisfatório ou I de insatisfatório. E daí, gente, uma das coisas bem polêmicas sobre isso é o que esse S e esse I simboliza, né? Porque, querendo ou não, os professores que vão corrigir, eles delimitam alguns pontos de tipo assim, nessa questão você deveria ter citado tal e tal ponto para você ter considerado que você merece receber um S, entendeu? E só que tem coisas que às vezes é legal você citar na questão, mas se você não citar, se for uma coisa muito tipo,
tudo bem, entendeu? Às vezes ele dá S, vai depender da exigência de cada professor. E daí as pessoas ficam tipo, eu não sei se o meu S é S ou é S. Tipo, tá faltando alguma coisa ou realmente eu consegui abranger tudo? Porque como não tem meio certo, meio que a pessoa que escreveu tudo que deveria ser escrito, tipo, esgotou o assunto na questão, recebe o mesmo S que aquela que acertou, mas acertou no arroz e feijão, entendeu? Tipo... Tô lendo esse livro aqui, chama Quando Ela Desaparecer, é do Victor Bonini, ele é brasileiro, eu já li vários livros dele. Tudo bom, meninas? Eu já li lá vários livros dele, olha, tem esse aqui, O Casamento, que é muito bom. Colega de quarto eu ainda não li, mas eu quero ler. E é sobre meio que, tipo, mistério, série policial, e é muito legal, gente, sério, de verdade. Eu tô lendo esse daqui, eu ainda não terminei, só que... Vou deixar aqui a sinopse se vocês quiserem dar um pause pra vocês lerem. E é muito, muito legal. Mas continuando a falar sobre a prova, só pra poder, sei lá, concluir o pensamento sobre essa coisa de SI, é que, por exemplo, também, quando a gente vai receber a nossa prova, é tipo um eventinho, assim, que chama devolutiva. Então, é um dia que todos os estudantes têm que ir no auditório e daí a gente assina, pega a nossa prova, pode olhar e a gente não pode levar ela com a gente, só pode ficar com ela ali naquele momento. Então, normalmente o pessoal tira foto só pra poder lembrar, né? Enfim. E lá, eles mostram, às vezes vão os professores, cada professor que fez a questão, ou se ele não for, ele deixa o gabarito, enfim. E dá tipo faz uma apresentação de slide, entre parênteses, respondendo a questão, falando quais que foram os principais erros que apareceram, como que deveria ser a correção, onde os alunos que erraram, na sua maioria, o que eles podem ter confundido, abrem espaço para dúvida, e daí todo mundo tem que ir nisso, porque se não for, você perde um direito seu lá do fim do ano, de possível reunião de conselho, caso você for repetir um negócio assim, não sei explicar. Mas você tem que ir, então você tem que assinar e ir em todas as devolutivas. E lá eles passam os gabaritos de todos os professores, né? Tanto presencial, se o professor for, como o gabarito escrito mesmo. E beleza, isso todo mundo tem que assistir. Eu acho que isso é legal porque, por exemplo, quando a gente tem uma prova de nota, por exemplo, tirei 10... Tirei 8, vamos supor. Eu fico pensando, tirei 8, beleza, tô ótima. Eu não ligo tanto pra questão que eu errei. Mas agora, esse método, ele faz você focar naquela que você errou, entendeu? Então você fica tipo, meu Deus, tirei I, mas por que eu tirei I? Você quer correr atrás, você tem que correr atrás. Então eu acho que isso ajuda a gente a focar nos nossos erros e a sempre melhorar. Então eu gosto do método, porque querendo ou não, beleza, eu não sei se meu S é o São ou Sinho. Mas se você for na consultoria, se você for lá na devolutiva, você vai conseguir ver tudo o que era esperado para você responder. Então, se você não respondeu aquilo, você tem que fazer uma autoavaliação e ver o que você pode melhorar, sabe? Então, eu acho isso bem bom. Daí tá, beleza. Fiz a prova, recebi a prova depois de um tempo, tive que ir na devolutiva, obrigatoriamente. E tá, o que eu faço com esse I? Como que, né, só fica aí pra sempre? Então, não. A gente tem 3 provas de recuperação. Assim, vamos supor, você tem o seu primeiro REAC, que é tipo a sua recuperação. E daí vai cair nessa prova todos os assuntos das questões que você ficou com I. E daí vão ser questões que você vai ser reavaliada sobre aqueles temas que você ficou insuficiente. Daí beleza, vamos supor que durante o ano todo eu peguei 7 Is. Beleza, você vai ter que fazer aquelas questões para tentar recuperar. Daí você recebeu a prova de volta. Consegui recuperar só 5 questões. Ainda tô com 2 Is. Beleza, então você vai ter que ir para uma outra prova depois de um tempo, que é REAC 2, com mais 2 questões com os temas que você ainda está insuficiente. Fiz essa prova ainda,
e ainda assim só consegui recuperar um, tem um assunto, meu Deus, muito difícil, não consigo. Daí você tem, tipo, o reacer final, que você vai, é a sua última chance de recuperar aquele I seu, entendeu? E beleza, se você recuperou, tá suave. Agora, se você não recuperou, você tem aquele conselho que eu tinha falado pra você, que chama CAD, que tem uma série de pré-requisitos, tipo, você não pode ter um tanto de faltas, você tem que ir em todas as devolutivas, enfim, tem uns critérios lá pra você poder ter a chance de participar, mas é tipo um conselho. Mas, basicamente, eu acho que sobre as provas é isso, e sei lá. Tô gostando, talvez no final do ano eu venha com outra opinião, mas enfim, se eu mudar alguma coisa, eu venho aqui atualizar vocês. Terminei de arrumar o quarto, tirei meu travesseiro pra fora porque eu vou levar ele, né? Tá tudo lindo e maravilhoso. Só falta fechar a mala.